E eles começaram, o fariseu começou rezando: Senhor, eu não sou como os outros homens, eu rezo, faço minhas orações, eu pago o dízimo daquilo que eu trabalho, não é? E lá atrás estava o publicano, o cobrador de impostos, que nem sequer ousava olhar para o céu. Mas ele dizia assim: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E o que Jesus disse? Aquele publicano saiu justificado, o outro não. Não é? Claro que nós devemos pagar o nosso dízimo de uma maneira fiel, nós devemos rezar, mas isso não pode ser um orgulho para o nosso coração. Nosso coração tem que se dobrar diante de Deus, tem que ser humilde diante de Deus. Reconhecer que nós precisamos de Deus, que sem Ele nós nada podemos, nada somos, mas com a graça de Deus nós vencemos. Com a graça do Espírito Santo, nós que somos batizados, nós fazemos boas obras. Conseguimos dar respostas àquilo que Deus nos chama, tá certo? Então é muito importante a humildade. A carta de São Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 6b: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E no versículo 10, completa: Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Senhor, eu nada sou, mas eu estou diante do Senhor que tudo pode. O Senhor, é o dono da minha vida, é o Senhor da minha alma. Tudo te entrego. A nossa oração tem que ser humilde. E uma oração sincera também, né, gente? Como diz o salmista: Senhor, sabeis de tudo. Quando me sento, quando me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Deus nos conhece por inteiro, e esse mesmo salmista, nesse mesmo salmo, vai dizer: Obrigado, Senhor, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus realmente, por essa imagem e semelhança de Deus, tem um amor muito grande por cada um de nós. Deus nos conhece no mais íntimo do nosso coração. Por isso que precisamos ter, sim, na nossa oração diária com Deus, humildade, sinceridade e uma dobradinha muito importante aqui para agradar a Deus, para que a nossa oração seja eficaz. Fé e confiança. Fé e confiança. Em João 5, 14 a 15 diz assim: A confiança que depositamos nele é esta: tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos que já recebemos o que pedimos. Olha, a nossa oração tem que ser essa: a confiança, a fé, saber que Deus vai operar. Nós não podemos rezar e querer as coisas imediatas. Talvez aconteça imediatamente, mas talvez a sua oração vai regar uma família que mais precisa, lá no outro lado do mundo. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração, que Deus realiza maravilhas com a nossa oração. Que Deus vai tocar lá uma pessoa que está na droga, que através da sua oração diária, através da sua fidelidade com Deus, Deus vai tocar naquela família que está desunida, prestes a se romper, a se separar, aquele casal que não está bem. Precisamos ter essa fé no nosso coração. Sem a fé é impossível agradar a Deus, não é? E a fé é a certeza daquilo que não se vê. Por isso que nós sabemos que Deus atende em tudo quanto lhe pedirmos. Por isso nós sabemos que daí, então, nós já recebemos o que pedimos. Então essa dobradinha, fé e confiança, precisa acontecer também. Humildade, não é? Humildade, sinceridade diante de Deus. Deus nos conhece profundamente. E essa dobradinha, fé e confiança. Confiança. Santa Mônica rezou quantos anos por Santo Agostinho? 32 anos. Já pensou se Santa Mônica desanimasse? Por isso que nós não podemos desanimar. É aquele filho que saiu da igreja, puxa, mas ele foi criado certinho, com 18 anos se desviou. Ou é a menina, ou é o maridão, né? Que você reza bastante por ele, ele não quer vir ao grupo de oração, deixou a missa. Não esmoreça. Deus não está alheio a essa situação.
Mas Deus está tomando conta dessa situação. Não esmoreça na oração. Agora, outro ponto importante, quando nós nos colocamos de pé, em oração, de joelhos diante de Deus, o perdão. Vamos abrir a Sagrada Escritura agora, em Marcos 11, versículo 22 e 26. Para a gente mais uma vez ler esse texto maravilhoso, para que a nossa oração tenha força, para que a nossa oração chegue ao coração de Deus e seja derramado como chuvas e graças para as nossas vidas, para as nossas famílias, para aquelas pessoas que nós rezamos, entregamos a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 22. Olha o título aí, fé em Deus e poder da oração. Jesus estava falando do poder da oração, né? E lá no versículo 21, todos acharam? Ele diz assim, respondeu-lhes Jesus, tendes fé em Deus, em verdade vos declaro, que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que isso e ser-vos-á dado. Só 10 são teste. Versículo? Lá no 24. São 10. Por isso, o que pedirdes, e vos será dado. Vamos repetir com mais uma vez. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Amém? Se for conforme a vontade de Deus, o plano de Deus. Porque quantas vezes nós pedimos coisas que é para satisfazer uma necessidade nossa que não está conforme o plano de Deus. Não está conforme a vontade de Deus. Né? A nossa oração tem que ser uma oração sempre de intercessão, ou seja, aquela oração que nos conforma com a oração de Jesus, com o coração de Jesus. Senhor, é da tua vontade isso? Senhor, é da tua vontade que eu faça isso, que eu vá para aquele lugar, que eu faça determinada situação? Esse emprego é da tua vontade, Senhor? Qual a tua vontade para essa situação? Se for da vontade do Senhor, a gente tem que confiar e acreditar que Ele já nos deu. Amém? Agora, muito importante o versículo 25. Vamos ler com atenção. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Olha lá o versículo 26. Mas, vocês, se não perdoardes, tampouco vosso Pai do céu, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é muito sério isso, né? Por que muitas vezes nós rezamos por uma determinada situação e estamos perseverando naquela intenção de oração e as coisas não acontecem? Será que não é uma situação de perdão que precisa acontecer na nossa família? Será que eu preciso dar um perdão para aquele parente meu? E esse perdão está lá escondidinho. E cria uma barreira para que a graça de Deus aconteça. Porque o pecado, muitas vezes, da falta de perdão, é essa barreira que impede que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Que aquela resposta da nossa oração diária, perseverante, não seja dada. Então é preciso sempre perdoar, ter o coração limpo, perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, ir até essa pessoa, reconciliar com essa pessoa, mesmo que você tenha até sua parcela assim de, você não tem culpa,
essa pessoa que prejudicou você, mas é preciso reconciliar com essa pessoa, para que você tenha na sua oração um caminho aberto, livre, para que a graça de Deus aconteça, seja derramada do coração de Deus, com chuva de graças, de bênçãos para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Amém? Então diga assim: eu preciso perdoar. Na minha oração, eu preciso perdoar a todos que me ofenderam, para que o Pai do céu me perdoe também. Amém. Outra coisa muito importante na nossa oração, gente, é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que muitas vezes também nós não ganhamos uma graça, nós não recebemos aquela graça que tanto rezamos? Porque nós paramos na beira do caminho, nós paramos pelo caminho. Ah, Deus não me atende mesmo? Eu rezei tanto, pedi tanto. E se era da vontade dele, você não perseverou. Precisamos perseverar, a exemplo de Santa Mônica, porque a oração é um combate, né, gente? A gente, se bobear, a gente não tem vontade de rezar. A gente reza muito pouco, né? Nós somos molengos mesmo, nós temos essa inclinação ao pecado, a concupiscência que nos atrai para o mal, para o pecado, não é? Então nós precisamos ter uma decisão firme de rezar, perseverantes na oração. Mesmo sem aquela vontade, eu vou rezar, porque é um combate contra nós mesmos, não é? Contra a nossa preguiça, não é? Que mais, gente, que pode nos afastar da oração, daquela vida constante de oração? Cita alguma coisa que vocês acham que na oração de vocês, puxa, olha, eu tenho caído nisso, e eu não consigo perseverar, ter uma oração contínua por causa disso. Falta de fé. Claro, o trabalho não pode ser um empecilho, né? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que nós podemos fazer uma oração fervorosa indo ao mercado, na fila de um banco, não é? Fazendo a comida lá em casa, as mulheres, não é? Nós podemos estar rezando. A Nice lá cuidando da casa, do Vini, né, Nice? Você pode estar fazendo aquela oração fervorosa, intercedendo pela comunidade, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu trabalho. E tem muito valor, não é? Tem muito valor. A falta de fé também, não é? O desânimo, bem lembrado, o desânimo é uma arma do inimigo que o inimigo mais se utiliza hoje, viu, gente? Acho que o desânimo é o que mais se utiliza para que a gente se afaste da oração, porque o tentador é sujo mesmo, e ele age assim. O desânimo nos afasta muitas vezes, né, da oração perseverante, né? O nosso comodismo, a nossa aridez, às vezes eu não sinto nada, eu falo, para que eu vou rezar? Poxa, eu queria sentir aquele coração fervoroso, né? O coração assim, mas não, às vezes a gente não vai sentir nada, gente. Aí entra aquela... Pode. Ó, o Ítalo está falando aqui, o que nos afasta da oração é a oração. Porque você citou Santo Afonso, ele fala sobre a oração, né? Nos ensina que oração, depois você repete aí, é relacionamento com Deus. Então, às vezes, nós podemos nos enganar. Fazendo orações, repetindo orações, podemos rezar um livro de 300 páginas de oração durante um dia e não ter rezado nada. Então, a oração pode nos afastar da oração. Exatamente. O Ítalo está falando, bem lembrado, às vezes você pode estar recitando palavras e você não está com aquela vigilância do coração, guardar o coração. Teu coração não está em sintonia com Deus, porque oração é relacionamento com Deus. É aquela relação onde nós reservamos aquele tempo para estar diante de Deus. É o meu coração com o coração amoroso de Deus, né? E com isso eu não recebo realmente as graças. Não é? É muito importante isso daí, guardar o coração, a vigilância do coração, né? Ter o coração vigilante é isso, é guardar o coração diante de Deus. Que eu acho bonito, nós estávamos agora na formação na quarta-feira, do D1, e precisa ver que bonito, o Ítalo agora veio falar isso daí tão importante, e eu lembrei da Regina Fazanella, a filha dele. Mas ela fez uma oração tão bonita, ela foi conversando com o Senhor.
Ela foi rezando e conversando, Senhor, eu te entrego, e que a força do carisma haja nessa formação, que o Senhor forme os nossos... E foi rezando, rezando. E você vê que aquilo brota de uma intimidade com Deus. Às vezes você fala para certas pessoas, conduz uma oração. Aí a pessoa vai falar assim, vamos pedir a Deus que o Senhor faça isso, né? Nós precisamos... Não, reza! Começa a rezar diante de Deus, Senhor, eu te entrego isso, eu te louvo por isso. Você vê nessa pessoa que ela não tem um relacionamento com Deus. Ela não tem uma vida de oração, uma sintonia com Deus. Nós precisamos ter essa sintonia com Deus. Conversar com Deus mesmo. Senhor, eu te louvo por isso, eu te entrego isso. Conversar, ter aquela sintonia de amor com o Senhor. Não é? Quando você vai nessa daí, a pessoa vai, vamos pedir a Deus para que faça aí, tem algo errado aí, né? A oração pessoal dessa pessoa precisa ser melhorada, não é? E é claro, isso vem também com a ação do Espírito Santo, né? A palavra de Deus é bem clara e diz, não vos embriagueis com vinho que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos cada vez mais estar aberto à graça do Espírito Santo em nossas vidas, para, aí sim, deixar que o Espírito Santo ore em nós. Quando nós estivermos no grupo de oração, pessoal, precisamos soltar a nossa voz, louvar a Deus, louvar em línguas, cantar em línguas. A nossa oração em língua é muito baixinha. Não, abre a sua voz, deixe o Espírito Santo orar em você. Nós temos o exemplo dos monges. Vocês pensam que os monges rezavam baixinho? E rezavam apenas balbuciando? Claro, também precisa ter aquela oração mental, a contemplação. Mas muitas vezes eles rezavam em voz alta. E perseveravam em voz alta. São Bento mesmo morreu como? Rezando em voz alta. Né? Rezando em voz alta. E se gastou completamente, a exemplo de Dom Bosco, São Bento, se gastaram na oração. Né? Nós lembramos daquela passagem do povo de Israel, quando Moisés subiu no monte para rezar. E Araão e Ur foram com ele, e Moisés tinha os braços erguidos, e muitas vezes quando ele erguia os braços, Israel vencia os amalecitas. Não é verdade? Quando Moisés rezava, intercedia no monte, o monte é o sinal de encontro com Deus. O que acontecia com o povo de Israel? Ele vencia o combate, vencia os amalecitas. Mas quando Moisés abaixava o braço, né? Quando Moisés cansava, até Araão e Ur pegavam o braço dele e ficavam né? E assim com nós também, se a gente esmorecer, gente, na nossa oração, se a gente não perseverar, não tiver confiança em Deus, a nossa família cai também, o inimigo entra. Aí o inimigo vai lá e entra, um vício que entra na família, é a desavença entre os filhos, entre o casal. Você não pode baixar a guarda. Se o pugilista, ele abaixa a guarda, o que acontece? Ele toma um nocaute, né? Toma um nocaute. Nós não podemos abaixar a guarda. Nós precisamos perseverar, firmes na nossa oração, firme no terço diário, firme no nosso encontro, na nossa oração pessoal com Deus. Não é verdade? Na palavra de Deus, é verdade, a palavra não pode, tem que ter um lugar especial na nossa vida. Agora, se você, mulher, já desanimou, se você esmurecer, o que acontece? Teu marido não vai para a igreja não. Não é? Você abaixou. E aí as coisas não acontecem. Precisamos ser perseverantes. São Boaventura falava assim, pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males, vícios, e aí vai. Então nós precisamos sempre rezar. Impõe as mãos no seu marido, se está difícil, ele não está vindo à igreja, não está perseverando, impõe as mãos nele, né? Sua esposa está grávida, põe a mãozinha na barriga dela, pede o Espírito Santo. Ou é seu filho que está dando dor de cabeça, além da sua oração diária, põe as mãos sobre ele, pede o Espírito Santo. Tudo nós temos que permear com a oração, a nossa vida tem que ser uma constante oração. Tudo, das simples coisas, né? De uma simples coisa que você vai ao mercado, você entrega a saída ao mercado. E lá passa uma ambulância, Senhor abençoa essa situação. Você está vendo um programa na situação, você viu uma notícia ruim, Senhor abençoa aquela situação, derrama as tuas bênçãos, realiza a tua vontade nessa situação. Né? Eu acho bonito, lá tem acontecido coisa bonita, a Sandra rezando com as crianças em casa. Todo dia de manhã ela pega a Bíblia, a palavra diária, e reza com as crianças. Precisa ver que bonito,
quando eles leem o Evangelho, cada um, né, amor, reza um pouquinho, coloca. Que coisa bonita, gente, né? Nós precisamos sim fazer isso com os nossos filhos. Ah, mas eles já estão jovens. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Precisamos ser firmes, fervorosos na oração. Eu falo também por mim, eu sei o quanto eu preciso melhorar. Eu quero chegar à missa diária ainda, mas eu vou chegar com a graça de Deus, melhorar, fortalecer na minha oração pessoal. Como é que está a nossa oração pessoal? Como é que está o nosso amor pelo terço? Hoje talvez nós rezamos de uma forma mecânica o nosso terço, e é difícil. Coloca amor nessa oração, pede para o Espírito Santo renovar a sua oração com o terço. Não é verdade? Precisamos ser fervorosos, gente, porque senão a gente vai falar, que nem disse o nosso fundador, a gente está recitando apenas frases, palavras, orações, mas nosso coração, ele não está em sintonia com Deus. Vamos rezar, vamos pedir agora, diante de Jesus Eucarístico, que Ele fortaleça o nosso coração, porque a palavra de Deus diz, pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha. Vem, Senhor, passa nesse lugar, derrama tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor. Vem, Senhor, canta com o coração. Passa neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. A graça de sermos orantes, homens e mulheres que Vem, rezam. Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Padre Pio, São Pio de Petreutina dizia assim: a oração é a melhor arma que possuímos, é a chave do coração de Deus. Eu convido você, querido irmão, querida irmã, contemplando e olhando para esse nosso Deus amado que está diante de nós,